Então, me pediram para falar em 20 minutos de uma montanha de coisa, né? Extensão de tratamento, doente frágil, doente com câncer, o que tem de novo de profilaxia em câncer e tratamento de câncer. Vamos ver se eu consigo, em 20 minutos, cobrir isso tudo. Eu tenho todos os conflitos de interesse do universo, cada vez mais, e agora com a pandemia, nós nunca fizemos tanto trial em tão curto espaço de tempo. Eu vou mostrar algumas coisas para vocês. E sem conflito de interesse, a gente não tem dinheiro para fazer pesquisa, ponto final. Né? Tratamento, todo mundo já sabe que a gente trata por períodos cada vez mais prolongados para diminuir recorrência. Essa é a ideia. Esse gráfico clássico do ACCP, que determina que a gente vai baixando a dose com o tempo, continua muito válido. A gente testou todos os DOACs, nós aprendemos que até 3 a 6 meses a eficácia deles é igual e sangra menos com DOAC, e a gente aprendeu que estendendo o tratamento, não só não aumenta sangramento, mas reduz recorrência em 70%, por isso que os guidelines todos mudaram, e notem, senhores, que não tem mais tratamento de 6 meses, ou é 3 meses, ou é 1 ano e meio, ou é eterno, 6 meses saiu da frente. Uma outra coisa muito importante é quando internar os doentes, e a gente interna quase ninguém mais. O critério nos Estados Unidos de internação é pagamento, né? Se o médico é pago por internar, ele interna, se ele não é, ele não interna. Aqui não tem muito isso, e a gente está tendendo a internar quase nada. Para TVP, só interna doente com risco grave de sangramento, os renais crônicos, e é importante, ou doente com insuficiência renal, que não seja dialítica, mas que é detectável, e paciente com indicação de fibrinólise. Para embolia pulmonar, a mesma coisa, só interna os instáveis, os que estão com insuficiência renal e os que precisam de trombólise. O resto, tudo, incluindo todas as embolias pulmonares, devem ser tratadas em casa. E nós testamos isso prospectivamente, usando esses critérios que eu mostrei para vocês, com a embolia pulmonar, e olha só, se você manda embora os doentes que não estão nesse critério, a recorrência é baixa e o sangramento é baixo. 0,6 de recorrência é 1,2 de sangramento. Então, isso eu acho que é uma informação importante de manuseio de anticoagulação, deshospitalizar o mais rápido possível. Né? Duração de tratamento. TVP provocada, 3 meses. Acontece que tem provocada complicada, quando tem outros fatores de risco associados. Eu vou mostrar um exemplo, 1 ano e meio. As não provocadas, 1 ano e meio, com risco de sangramento em curta. Distal, a gente pode tratar por 3 meses, câncer, enquanto o câncer estiver ativo, e de braço, TVP de braço, particularmente as que são associadas ou espontânea ou ao câncer, 1 ano e meio. Então vejam que não tem mais tratar os doentes por 6 meses. Ou é 3 meses nas peanuts, ou é 1 ano e meio nas outras TVPs. Distais, tese da Mariana com a gente aqui, ela mostrou que distal, 80% tem embolia pulmonar associada. Esse paper dela acabou mudando os guidelines internacionais, ou seja, distal, que o pessoal falava só acompanha com ultrassom, agora mudou a regra. Se tiver dímero D alto, ou for extensa, ou for veia axial em direção à poplítea, ou tiver outros fatores de risco, câncer, paciente internado, paciente com história de TVP, tem que tratar. Ou seja, trata todas as distais. Infelizmente, o Clive Kieran, que é quem manda no guideline internacional, morreu há 2 meses atrás de câncer de próstata, mas ele que capitaneou essa história de que quando a gente suspende o anticoagulante, o risco de recorrência dispara. Por isso que mudaram todos esses tempos. Maciotti, pode usar dímero D e ultrassom? Não, não dá certo. É meio intuitivo, né, que dímero D baixo e ultrassom recanalizado, você pode suspender o anticoagulante. Dá certo bonitinho em mulher. Então, se você usa o critério de ultrassom recanalização lá do Prandone e dímero D baixo, a recorrência é baixa. Em homem dá tudo errado. Mesmo com ultrassom recanalizado dímero D baixo, a recorrência é 7,3. Então, por enquanto, não dá. Talvez a Fanilda esteja ouvindo a gente. Aí, Fanilda, não dá para usar o critério de ultrassom para suspender a anticoagulação. Exemplo de caso clínico rapidinho para vocês. A dona K fez uma colicistectomia há 1 mês atrás, laparoscópica, um pouquinho gordinha, história familiar de TVP, tomou enoxaparina nos 2 dias que ficou internada e foi embora. Demorou um pouquinho a cirurgia. 1 mês depois, chega no pronto-socorro com TVP da perna direita. Isso é uma clássica TVP pós-operatória, que a gente tratava por 3 meses. Então, se for seguir o guideline do ACCP, 3 meses, e não estaria errado.
O problema é que a gente testou esse tipo de paciente no Einstein Choice, que são as TVPs provocadas, tinha 61% delas. E como tinha muito doente no estudo, nós aprendemos o seguinte: quando estende a anticoagulação, você reduz a recorrência, não aumenta sangramento, mas a gente conseguiu olhar como é que era a recorrência no grupo placebo das provocadas desse jeito. Então, se a doente tem uma TVP provocada, mas é gordinha, tem fatores transitórios, teve cirurgia que demorou um pouco mais, qualquer fator de risco associado, a recorrência fica igual a não provocada. De forma que a gente tem pedido na nossa sociedade global de trombose e hemostasia para excluir o termo provocado e não provocado, ficar só no proximal e distal e olhar os fenômenos clínicos de cada doente. Então, se tiver uma provocada, mas tiver outros fatores complicadores, 1 ano e meio, de acordo com os melhores guidelines, na opinião, que são os europeus de cardiologia. Outro caso que é verdadeiro aqui para vocês, lá de Chicago, câncer de colo de útero, grave, fez um monte de quimioterapia, não melhorou, já teve embolia pulmonar no passado, paciente com recurso financeiro bom, ela fez aquela cirurgia de modificação de linfócito lá no MD Anderson e está dando super bem, né? É a CAR-T Technology, que vai mudar o tratamento do câncer. E aí ela está tomando quimioterapia, células T, interleucina 2, está bem, mas chega no pronto-socorro hipertensa, diabética e com TVP proximal, né? E aí, o que faz com ela? Uma paciente super complicada, né? O segredo é o clearance de creatinina bom. Então, como é que trata ela? Há 1 ano, 2, 3, se eu perguntasse para todo mundo internaria e daria heparina. Hoje, por guideline, a gente pode tratá-la com DOAC, detalhe, em casa. Por quê? Porque a gente tem que guardar os leitos. Eu falo isso antes da pandemia, né? Para doentes gravíssimos, doentes de AVC isquêmicos, doentes de câncer que precisam ser operados, doente morrendo de trauma. TVP, embolia pulmonar, casa, vai embora. E essa paciente ficou super feliz de ir embora. Dá para usar DOAC para câncer? Dá. Primeiro estudo foi nosso aqui no Brasil, do Bruno Soriano, tese de doutorado dele com a gente aí, que já mostrava que rivaroxaban funcionava bem, aumentando um pouquinho o sangramento gastrointestinal. Depois vieram todos os trials de câncer, eu não vou entrar em detalhes, a gente tem para rivaroxaban, edoxaban e para apixaban, e a mensagem é a seguinte: dá para tratar praticamente todas as TVPs associadas ao câncer com DOAC. Usa heparina nos pacientes que tiverem interação medicamentosa. A gente acabou de publicar um paper grande com isso, que tem a tabela de todos os quimioterápicos no Brasil, e cuidado com os tumores gastrointestinais, particularmente de esôfago terminal e estômago. Então, esses procurem usar enoxaparina ou heparina não fracionada. O resto, todos os doentes associados ao câncer, incluindo embolia pulmonar, podem ser tratados com os DOACs sem problemas. Então, resumindo, o que tem de mais moderno de guideline de TVP, de tratamento de TVP. Primeira coisa, SAF, esqueçam DOAC por enquanto. Varfarina, a gente está testando o Riva 15 2 vezes por dia, o tratamento inteiro para SAF, mas não temos resultado ainda. Então, SAF, varfarina, INR 3,5. Estendam a anticoagulação para todo mundo, não tratem, só trata TVP peanuts por 3 meses, o resto é 1 ano e meio, por causa desses dados que eu mostrei para vocês. Procurem não ajustar a dose. Depois de 6 meses, você baixa a dose de apix e de rivaroxaban por conta daquela curva de risco. Não há ajuste de dose, a não ser com edoxaban para TVP, é diferente da fibrilação atrial. E câncer a gente pode tratar com os DOACs. Isso tudo relativamente novo, de 2019, eu tenho dado 1 milhão de aulas com isso aqui, mas esse é o melhor guideline que a gente pode seguir. A gente tem algumas novidades em profilaxia, nós publicamos no ano passado rivaroxaban para profilaxia em pacientes com quimioterapia ativa, no score de Corana. Esse paper nosso foi para New England, deu um trabalho danado, né? Mas a gente testou Riva 10 em pacientes com score de Corana, guardem esse score, acima de 2. É os doentes muito graves, né? O doente tem tumor de pâncreas ou de estômago, vai fazer quimioterapia. Se ele tiver outros tumores, tem que olhar o perfil do hemograma dele. Então, se tiver plaquetose, ou anemia, ou leucocitose, ou obesidade, aí ele sobe para o score de Corana, e esses doentes a gente reduz TVP em 60% sem aumentar sangramento com rivaroxaban 10. A mesma coisa foi feita com a apixaban
basicamente os mesmos resultados, é o AVERT Trial, e a dose de apixaban é 2,5. Então guardem isso, não está em bula de nenhuma das duas drogas, mas vai aparecer. A gente está testando, o professor Giancarlo Agnelli está finalmente testando o rivaroxaban para pós-operatório de cirurgia oncológica. Ele começou leve, né, em pós-operatório de cirurgia laparoscópica para câncer de cólon. O estudo chama PROLAPSE, está em andamento. A gente aqui no Brasil é um pouquinho mais ousado, eu estou fazendo sem apoio da Bayer, um estudo acadêmico puro, mas nós estamos testando o rivaroxaban versus enoxaparina 30 dias pós-operatório para cirurgia maior ginecológica. É a tese de doutoramento de um dos meus alunos, o brilhante Malavasi, que é ginecologista, entende pra caramba de trombose, ele é diretor do Pérola Byton aqui. Nós estamos fazendo um estudo, olha que legal, absolutamente independente, não tem verba Bayer, nada, é um estudo acadêmico, verba que a gente conseguiu, nós mesmos aqui, em estudo que vai me dar guideline global feito aqui no Brasil. Uma tese de doutoramento, chama Valéria Trial. Valéria vem de rivaroxaban for VTE prophylaxis post-gynecological cancer surgery trial. Super legal, a gente deve ter resultados aí em 1 ano e meio, mais ou menos. A gente também está agora avaliando profilaxia em paciente clínico, né? Nós temos pacientes clínicos internados, habitualmente a gente dá enoxaparina ou heparina não fracionada, baseado em todos os trials que vocês estão cansados de ouvir, né? O Medenox, o Prevent. A apixaban não deu muito certo, a rivaroxaban sangrou um pouco no estudo Magellan, mas ele foi eficaz, e betrixaban deu certo, mas não tem no Brasil. Mas nós pré-especificamos uma super análise desses pacientes clínicos quando a gente fez o Mariner Trial, outro estudo nosso na New England. A gente testou riva pós-alta. Ele foi um estudo negativo porque a gente olhou para a mortalidade, mas ele deu certo para profilaxia de TVP, redução de 56% sem aumentar sangramento. Então nós aplicamos para o FDA e, pasmem, o FDA aprovou o uso de rivaroxaban no ano passado para doente clínico. Doente que está lá com insuficiência cardíaca congestiva, AVC, infecção respiratória, ele está aprovado, nos Estados Unidos a gente está usando. Nós fizemos uma análise interessante, é confusa de explicar, mas nós excluímos do Magellan os doentes que a gente viu sangrantes no Mariner. E eu vou mostrar quem são. Quando a gente faz essa análise, dá tudo muito certo para profilaxia de paciente clínico. Então, como é que fica? A gente aplicou para a Anvisa, nós estamos a um cotó de ter a aprovação aqui no Brasil para usar rivaroxaban para profilaxia de paciente clínico na seguinte situação. Paciente internado, desde que não tenha tido sangramento recente, nem úlcera gastrointestinal ativa, nem câncer ativo no momento da internação, nem cavitações pulmonares, tipo bronquiectasia, nem em uso de aspirina e clopidogrel, ou seja, aqueles que a gente não faz profilaxia mesmo, a gente pode dar rivaroxaban dentro do hospital, ao invés de dar as injeções. E depois pode ou não estender até 39 dias. Esse é o esquema, é um misto entre o Magellan e o Mariner. A Anvisa está a 1 milissegundo de aprovar isso para a gente. Tem gente que reclama comigo, fala, vocês espremeram os dados. O fato é que está faltando heparina no país, senhores. Eu recebi um comunicado esses dias da Cristália, vocês podem ver aí, está faltando heparina não fracionada, está faltando a de 0,25 e vai faltar heparina de baixo peso se a gente tiver a segunda onda de Covid em dezembro. Então eu acho que esses estudos nossos aqui vão ajudar bastante a moçada a se virar se faltar heparina. A gente está orgulhosamente testando essa estratégia para a Covid. É um trial que chama Michelle Trial, suporte Bayer Global, desenho meu, 12 hospitais aqui no Brasil, eu estou aumentando o número, colocamos, assim, desde o desenho dele até conseguir verba, aprovação na Conep foram 3 meses, eu nunca fiz nada tão rápido assim. Ele está com o CRF eletrônico, um trabalho de equipe, né? Todo mundo aqui do meu time está me ajudando, tem cirurgião vascular me ajudando pra caramba, eu agradeço em público aqui o amigo Rodrigo Biagioni, o servidor que me ajuda numa montanha de coisa nesses estudos, futuro cientista nosso aí da vascular. A gente está fazendo o Michelle, deve ter resultado daqui 3 meses, são 320 doentes com Covid indo de alta, recebendo rivaroxaban, e no dia 35 uma angiotomografia pulmonar.
A gente está fazendo um subestudo grande do Michele de biomarcadores para avaliar a função endotelial. Isso é um pós-doutorado de um dos meus alunos aí da Santa Casa. A gente também está testando em pacientes internados anticoagulação plena versus profilática no Action Trial, que é um estudo lá do Renato Lopes, poderoso, 600 doentes, já colocamos 240 doentes na correria. Caiu bem a inclusão, porque caiu o número de Covid, mas nós estamos prevendo uma nova onda. E a gente está testando o Rivaroxaban em pacientes em casa, antes de internar com o dímero D alto. Então, não é para dar Rivaroxaban para paciente em casa ainda, mas a gente está testando a hipótese que diminui a internação e diminui o evento tromboembólico. Eu acho que mais alguns meses, nós aqui do Brasil, sem dúvida nenhuma, estamos fazendo os 3 maiores e melhores trials de anticoagulação para a Covid, e é uma contribuição boa. Como um colega aí já mostrou, usou bem o dado do Edward Deming, sem dado tem muita opinião, né? E eu vou até mais longe. Se é para escolher opinião, eu escolho a minha, não escolho de quem está no WhatsApp. Me mostra o dado, é isso que interessa. E agora, ontem, nós tivemos aprovação da CONEP de um trial gigante nosso para os doentes muito graves, gravíssimos, e eu quero pôr os doentes que estão com doença arterial e venosa grave, né? A gente vai testar 4 braços: inibidor de interleucina 17, dose baixa de interleucina 2, colchicina e standard of care, né? E para concluir minha apresentação, olha só, amigo Gutenberg, eu estou concluindo em 15 minutos, né? Me pediram para falar de doente frágil. Doente frágil é o velhinho com peso baixo com insuficiência renal, né? A gente não ajusta a dose para tratar TVP com os DOACs, a não ser com o Edoxaban. Se o doente é frágil, ele tem peso abaixo de 60, ou clearance abaixo de 50, ou interação medicamentosa, vocês baixam de 60 para 30. Com Riva, no Brasil, pode baixar de 20 para 15, se tiver clearance abaixo de 50, isso não foi testado em clinical trial, mas a bula da Anvisa permite isso. O resto não ajusta em dose de jeito nenhum para DOAC, porque aumenta demais a recorrência e não protege de sangramento. Isso aqui é um exercício, né? Você vê quanto anticoagulante a gente tem, quanto antiplaquetário a gente tem. Eu nem estou entrando na seara da doença arterial, mas nós temos hoje 2,8 milhões de combinações possíveis de prescrição de anticoagulante e antiplaquetário. É literalmente impossível todo mundo saber isso tudo. E agora a gente está trazendo o inibidor de fator 11. Vai ficar confuso, por isso que eu acho que os eventos de educação médica continuada e a tecnologia, tipo inteligência artificial, aplicativo, vai ser muito útil. Aqui, ó, senhores, sem dados, vocês são apenas mais uma pessoa com opinião. Estou cansado de ver gente falar assim, eu faço assim, no meu serviço é assim. Se não me mostrar o estudo clínico randomizado, prospectivo, controlado, duplo cego, com amostra adequada, eu não acredito. Pode publicar no livro do Zé, do Mané, do que for. Se não tiver estudo randomizado contra o standard of care, não é medicina de verdade. Era isso, Gutenberg, amigo, que eu tinha para apresentar, muito dentro do meu tempo para ajudar vocês, e aproveito e faço o marketingzinho aqui do meu canal de educação no Instagram, que é o Cardiovascular Talks, absolutamente gratuito, só me mandar o CRM lá, a gente tem feito lives muito interessantes, 100% baseado em evidências. Maravilha, Eduardo. Parabéns e muito obrigado mais uma vez pela sua síntese de um tema que é vasto. Você sempre dá, toda a sua palestra você tem uma novidade, então isso é muito interessante. As pessoas dizem, já vi Ramaciotti falando 30 vezes. Então veja 35, porque ele sempre tem uma novidade para acrescentar nas suas palestras. Então parabéns. A gente tem ainda 2, 3 minutos, Eduardo, então eu vou fazer uma pergunta à doutora Glenda, e ela queria saber se um paciente que teve câncer em 2017, caso há 3 anos, ela precisa de ficar tomando algum anticoagulante profilático. E a utilização de uma medicação tamoxifeno, que é o bloqueador de estrógeno. Tem algum trabalho sobre isso? Vamos ver, né? Se a doente teve uma TVP associada a esse câncer, eu imagino que é isso que ela está me perguntando, né? Quem determina o tempo de anticoagulação é a atividade do câncer. O tamoxifeno não significa que o câncer está ativo. Provavelmente foi um câncer de mama e é profilaxia da recorrência do câncer, né? Então, conversa com o oncologista. Se essa doente não está com câncer ativo, você pode pensar em deixá-la sem anticoagulante. Agora,
A gente sabe que o tamoxifeno é um pouquinho trombogênico, né? A gente não tem muita evidência disso. Se a doente tiver condições, eu não vejo mal nenhum em você deixar ela prolongada com uma dose um pouquinho mais baixa dos DOACs. Eu acho que a dúvida dela é exatamente, deixaria 1 ano e meio, ela teve a trombose, deixaria 1 ano e meio ou deixaria durante, até terminar esse tratamento, quer dizer, com tamoxifeno, que seria 5 anos? Essa que seria a dúvida. Se ela julgar que o doente tem risco de recorrência, ou porque está com câncer ativo, ou porque está tomando tamoxifeno, cuja evidência não é muito alta para essas extensões, eu não vejo problema nenhum, desde que o paciente tenha condições de pagar o tratamento, né? Se for usar varfarina, eu não vejo muita vantagem por conta do risco aumentado de sangramento, particularmente intracerebral. Então, varfarina, se o câncer não tiver ativo, por conta do tamoxifeno, não usa, não. Agora, se você acha que a paciente tem risco de recorrência, pode pode deixar anticoagulado e eu sugiro usar uma dose mais baixa. Pode ler, pode. Doutora Marcela, vai. Pode ler. Bom, vamos ter mais uma pergunta, Eduardo. O tratamento da TVP proximal e distal. Antes havia uma tendência à mudança no tempo do tratamento entre ambas. Depois houve uma tendência a tratar tudo igual. Agora ouvi você falar, do Dr. Xavier Bandeira da Paraíba aqui, em diferenciar o tempo de tratamento conforme proximal e distal. Então ele quer saber se há essa mudança de fato. Tem, Xavier, a gente tem evidência agora que a distal, a não ser que seja associada ao câncer, 3 meses é suficiente. São trials vagabundos, confesso para você, ninguém nunca prestou muita atenção à distal, mas distal, via de regra, 3 meses é suficiente. Então, por 3 meses, a gente trata dois tipos, né? A provocada peanuts, mesmo proximal, e a distal. Só que se a distal for associada ao câncer, aí você trata enquanto o câncer estiver ativo, tá? Provocada e não provocada que a gente vai tirar da literatura, provavelmente. Ok. Doutora Marcela, agora para encerrar, agradecer a Eduardo mais uma vez. Doutor Eduardo, queria agradecer sua presença mais uma vez, por sempre se disponibilizar de estar presente nos nossos eventos, nos nossos encontros. Muito obrigada pela qualidade e pela pontualidade também, né? E queria agradecer a Baia. É importante, né? Queria agradecer Na a minha Baia. graduação, quem apresenta fora do tempo paga multa. E quem chega atrasado também, porque vai no congresso, se é 10 minutos, é 10 minutos. Se você passa do 10 minutos, as pessoas param de prestar atenção no que você está apresentando e passam a te odiar imediatamente. Queria agradecer a Baia, que é uma empresa que está sempre presente também nos nossos eventos, sempre disposta a estar sendo parceiros nossos. Obrigada por essa palestra, por ter contribuído com o nosso evento e por sempre estar presente. Vamos passar agora para a próxima sessão. Eduardo, um abraço. Até a próxima. Tchau, um abraço a vocês. Tchau, Gutenberg. Boa sorte aí. Tchau. Sucesso no evento. A gente vê que em mais ou menos 20 minutos ele conseguiu resumir toda a gama de indicação dos anticoagulantes. Então, realmente, é fantástico essa aula de Amaciota. E vai ficar gravado. A gente vai disponibilizar essas aulas também no YouTube. Tem várias pessoas perguntando aqui no chat se as aulas vão ser disponibilizadas. Sim. Vamos fazer por modo de sessões e disponibilizar no chat do YouTube da SBACV-RN. E mais uma vez, inscreva-se no chat para ver essas aulas. Nessa próxima semana a gente deve estar disponibilizando. Agora a gente vai ter a doutora Marcela apresentando o nosso próximo simpósio, que já está em atividade aí. Eduardo, um abraço, Eduardo. Um abraço, tchau, tchau para vocês. Até mais. Nós vamos começar agora o nosso próximo simpósio, que foi patrocinado pela empresa Venosan, que também é nossa parceira aqui nesse nosso encontro. E nós queremos agradecer a presença do Dr. Eduardo da Mata, conhecido de todos nós, que tem grande experiência nesse tema que ele vai falar hoje, e dizer que é uma satisfação tê-lo aqui entre nós. Então, Dr. Eduardo, o senhor está liberado para dar sua palestra de terapia inelástica, quando usar. Bom dia a todos, obrigado pelo convite, Gutenberg, Marcela, é um prazer, vamos tentar manter o horário aqui também, sem muita enrolação. Vocês estão me ouvindo bem, Gutenberg, Marcela? Tudo certo? Está ótimo, está ótimo. Ok, então vamos só achar minha palestra aqui. Tudo certo a tela? Ok, vamos lá. Terapia compressiva, então, quando usar? Não abriu ainda. Não abriu a tela. Não abriu? Agora
Agora. Agora abriu. Perfeito. Ok, então vamos lá. Inicialmente o Gutenberg tinha falado em elástico compressão, mas aqui é exatamente o oposto, né? Nós vamos falar sobre compressão inelástica. E quando usar, vamos tentar ser breve, não tem como falar sobre terapia compressiva e não falar sobre pressão. A gente tem que analisar e lembrar sempre que a gente está brigando durante a terapia compressiva contra a pressão hidrostática. Então, lembrando que a gente tem que calcular essa pressão hidrostática de acordo com a distância do átrio até a extremidade, isso multiplicando centímetros de água por milímetros de mercúrio, a gente vai ter aproximadamente em tornozelo uma pressão média de 90 milímetros de mercúrio, e quanto menor essa distância de átrio até a extremidade, menor é essa pressão. Então nós temos que ter essa noção exata, porque as pressões que nós vamos exercer no membro do paciente, elas diferem um pouquinho dependendo do que a gente quer. Se a gente quer uma pressão que tem um efeito maior em perna, a pressão é maior do que quando a gente quer um efeito em coxa. Lembrando que quando a gente está em pé, temos 90 de tornozelo, quando a gente senta, essa distância se quebra pela flexão de quadril e joelho, e a gente tem uma distância menor de átrio até tornozelo, consequentemente a pressão em tornozelo fica menor. Então a gente, para demonstrar, nós pegamos aqui um saco de plástico aqui e colocamos água para demonstrar como realmente funciona isso. Observe que a gente tem um peso de coluna de água e a gente analisou essa... Deixa eu ver se vai rodar aqui. A gente analisou essas pressões, a gente fez alguns furos nesse plástico, e observem que quanto mais distal esse furo, mais essa água vai ser jogada mais longe, porque a pressão mais para baixo é maior. Observe então nessa visão, observe então que a gente tem uma pressão menor para cima, uma pressão maior para baixo. Isso aqui é apenas para exemplificar de que realmente a gente tem, quanto maior o sistema, maior a distância, maior é a pressão. Então, o que isso significa? Que essa pressão, quanto maior ela for, ela repercute no terreno veno-capilar. Qualquer coisa que dificulte o retorno venoso, essa pressão aumenta lá embaixo, e isso vai levar a nossa síndrome da insuficiência venosa crônica e vai levar com pacientes para edema, lesões de pele e, por fim, a úlcera. Então, normalmente nós temos, quando estamos parados, 90 a 100 milímetros de mercúrio no tornozelo, quando a gente caminha, essa pressão cai. Quando nós temos algum problema associado, insuficiência venosa superficial, insuficiência venosa profunda, processos obstrutivos, ou como agora, felizmente, a nossa revisão do CEAP mostra como etiologia da insuficiência venosa crônica, causas extravenosas, e aqui entra falha de bomba, obesidade, gestações, etc., a gente vai ter uma hipertensão venosa ambulatorial. O paciente vai caminhar e essa pressão não vai cair durante a deambulação. E aí é onde ocorre os nossos problemas. Essa hipertensão venosa ambulatorial vai refletir na pressão capilar, essa pressão capilar vai ficar aumentada, vai aumentar o processo de filtração e, consequentemente, nós vamos ter os efeitos deletérios dessa hipertensão venosa ambulatorial. Ao contrário do que nós imaginávamos na lei de Starling, escrita há mais de 100 anos, nós imaginávamos que todo esse líquido que saía pela filtração, 90% dele voltava pelo capilar venoso. Isso não é verdade. A gente tem um processo, nessa revisão das leis de Starling, um processo de filtração constante durante todo o capilar, e todo o processo de absorção desse líquido é realizado pelo sistema linfático. Então, a falha no sistema linfático é responsável por todas as formas de edema periférico. Iniciando o edema, nós vamos começar com processos inflamatórios, eczematoses, hipodermatite, consequentemente lesões de pele e, por fim, as úlceras venosas. E é aqui que entra todo o nosso trabalho dentro da flebologia dos pacientes doentes crônicos. A gente não tem como falar de compressão sem falar um pouco de física, então lembrando que para que haja fluxo em um tubo é necessário que haja uma diferença de pressão entre as extremidades desse tubo, e que isso reflete no nosso sistema venoso. Esse gradiente de pressão é diretamente relacionado à força, exemplificado como a sístole cardíaca, contrações musculares, as bombas aspirativas, e diretamente proporcional à resistência, que esta é inversamente proporcional ao raio. Quanto menor o raio da veia, maior a resistência, consequentemente maior gradiente de pressão. Para que a gente diminua o raio, nós precisamos fazer uma terapia compressiva. E analise esse trabalho do Dr. Hugo Part, ele observou que, para que a gente tivesse um estreitamento inicial em ponto C, que nós observamos na figura, que ponto C é a panturrilha, tá? A gente precisa de uma pressão aproximadamente de 30 a 40 milímetros de mercúrio em posição
supina ou em posição ortostática ou sentada, ou seja, a gente precisa de altas pressões em panturrilha para exercer um estreitamento inicial da veia e, consequentemente, a gente poder aumentar a resistência e velocidade de fluxo. Então, quando a gente pega uma meia elástica, que ela tem 30, 40 milímetros de mercúrio em ponto B, isso significa tornozelo, ela não chega com essa pressão em ponto C, a gente não tem nem sequer um estreitamento dessa veia para aumentar a velocidade em posição ortostática. Então, a gente precisa de altas pressões para que a gente consiga levar uma diminuição de calibre. Que nem falei em oclusão de veia, que a gente precisa de 70 milímetros de mercúrio, mais ou menos, em ponto C. Em relação à pressão transmural, que é outro efeito que a gente deve levar em consideração que a terapia compressiva vai fazer, a gente precisa ter um equilíbrio de pressão transmural para que diminua o processo de filtração. Consequentemente, se a gente aumenta a pressão venosa externa, a gente diminui a pressão lateral, que é a pressão do sangue na parede da veia e vai diminuir, consequentemente, o processo de filtração. E a gente já sabe que esses efeitos da compressão na pressão transmural, a compressão pode levar à normalização das pressões transmurais, e isso se consegue principalmente por um sistema inelástico, quando comparado com o sistema elástico. Ele tem muito mais poder de equilibrar as pressões transmurais. Outra lei física que fala que o princípio de Bernoulli, que o aumento da velocidade de um fluido ocorre simultaneamente com a diminuição da energia potencial desse fluido, isso é uma constante, ou seja, a energia cinética, quando ela aumenta, a energia potencial diminui. Se a gente lembrar que a energia cinética está diretamente relacionada à velocidade e a energia potencial está relacionada à pressão gravitacional e pressão lateral, se nós aumentarmos a velocidade, como a gente vê no círculo vermelho, aumentamos a velocidade, consequentemente nós diminuímos a pressão lateral. Pressão lateral é aquela pressão exercida no sangue na parede da veia. Então, basta que a gente aumente a velocidade do sangue e a gente diminui o processo de filtração. Agora, lembrando aquele slide anterior, para que a gente aumente a velocidade, precisamos diminuir raio. Diminuindo o raio, a gente precisa de pressão mais alta para diminuir raio, e a gente viu naquele trabalho do Gupart que a gente precisa de altas pressões para diminuir esse raio. Então, veja, a gente tem tipos de pressão. As compressões elásticas têm uma pressão de repouso maior e uma pressão de trabalho menor, e o contrário é na inelástica. O sistema inelástico é um sistema mais rígido e a gente consegue aumentar essa rigidez de acordo com o material que a gente utiliza, a técnica de aplicação das bandagens, o número de camadas que a gente aplica de bandagens. Mesmo aplicando uma bandagem elástica, nós podemos fazer com que esse sistema se torne inelástico. E conceitualmente, quando que nós vamos ter um sistema elástico e inelástico? Quando a pressão de interface, a diferença de pressão de interface do paciente em posição supina e o paciente em posição ortostática, quando essa diferença for maior do que 10 milímetros de mercúrio, o sistema que você está aplicando, ele é considerado inelástico. Como a gente vê nesse desenho, o paciente, no momento, na posição ali em roxo, ele está em posição supina, a pressão de interface aplicada desse dispositivo que foi usado aqui ficava em 40 milímetros de mercúrio, em ponto B1, onde está mostrado na figurinha. Esse paciente foi para a posição ortostática, ficou em pé, essa pressão de interface foi para 70 milímetros de mercúrio. Isso por quê? Pela ação da musculatura, do choque da musculatura contra esse sistema inelástico, essa diferença de pressão foi maior do que 10 milímetros de mercúrio, consequentemente, o sistema aplicado nesse indivíduo aqui foi um sistema inelástico. E observe que o paciente caminhando, as variações de pressão foi de 45 a 90 milímetros de mercúrio. Aqui fica muito fácil de você entender que quando você tem um paciente com hipertensão venosa ambulatorial, quando você tem um paciente que está caminhando, a pressão dele não cai por mais de 60, 70 milímetros de mercúrio, exercendo uma compressão desse tipo aqui, a gente consegue neutralizar essa hipertensão venosa ambulatorial, o que você não consegue fazer com um sistema elástico. Quando comparado a ação dos sistemas elásticos e inelásticos no volume venoso, sob uma mesma pressão, a compressão inelástica ela é mais efetiva sobre o volume venoso comparado com o sistema inelástico. Em relação à capacidade venosa, a mesma coisa, ambos diminuem capacidade venosa, porém, de uma forma mais efetiva, o sistema inelástico. Agora, se a gente quiser diminuir hipertensão venosa ambulatorial, aumentar a fração de ejeção, ou seja, a gente quer atuar na hemodinâmica do sistema, nós precisamos de pressões de interface acima de 60 milímetros de mercúrio para que haja esse efeito hemodinâmico. Agora, como é que nós vamos ter
Como é que nós vamos fazer com que o paciente tolere um tipo de terapia compressiva maior que 60 milímetros de mercúrio? Tolere de uma forma em repouso e tem essa pressão de trabalho. Aí a gente tem realmente que usar um sistema inelástico para isso, tá? Porque o sistema elástico com pressões tão altas assim é insuportável. Quem já usou as meias 30-40 sabe que não é tão fácil, quanto mais você usar pressões acima disso. E o que faz esse sistema inelástico? Uma das explicações para a gente neutralizar essa hipertensão venosa ambulatorial com o sistema inelástico é porque ele proporciona uma ação de válvula artificial. O que acontece? Quando você tem esse sistema contensivo, que é o sistema inelástico, quando a musculatura tenta expandir durante a marcha, esse sistema não permite, fazendo com que a pressão seja exercida para dentro da perna e faz com que haja uma compressão do sistema venoso, fazendo com que haja uma oclusão do sistema venoso durante a sístole muscular. E isso faz um papel de válvula artificial. Então, nesse momento, o teu paciente é avalvulado, ou tem uma síndrome pós-trombótica, paciente com úlcera venosa, você consegue fazer com a terapia inelástica um papel de válvula artificial. E aí você neutraliza esse sistema venoso. A apresentação ela não é tão demorada, porque eu procurei focar na explicação hemodinâmica e fisiológica do sistema inelástico. Então, quando nós devemos usar o sistema inelástico nos nossos pacientes, quando nós queremos atuar na hemodinâmica dele, ou seja, o paciente tem uma hipertensão venosa ambulatorial, o sistema inelástico é totalmente efetivo nesse sistema. Aí você me pergunta assim, mas aquele paciente com edema laboral, esse paciente não tem uma hipertensão venosa ambulatorial, esse paciente tem uma hipertensão venosa postural, ele vai ficar sentado, meias de baixa pressão, meias elásticas já são suficientes. Paciente C3, também a terapia compressiva elástica é eficiente, mas não no quesito hemodinâmico, e sim na resolução do edema nesse paciente. Você vai ter bons resultados quando comparados com as terapias inelásticas, mas não podemos ultrapassar os critérios hemodinâmicos, que a terapia elástica não supera o benefício da inelástica. Na TVP aguda, nós temos vários trabalhos na literatura já mostrando que a ação inelástica na TVP aguda é superior aos resultados na questão de sinais e sintomas dos pacientes, quando comparado com a terapia elástica, que também é eficiente, porém a inelástica é mais eficiente na diminuição do edema e na melhora dos sintomas. E em relação à síndrome pós-trombótica, nós temos aqui duas situações que nós vamos ver com o tempo. A prevenção, será que usando a terapia inelástica nós conseguimos prevenir com que o paciente evolua para a síndrome pós-trombótica? Essa é a pergunta de um trial que a gente está dirigindo no Brasil, que já está com mais da metade de pacientes recrutados, e a gente está tendo resultados muito interessantes. Em breve, muito provavelmente, vamos estar mudando o paradigma no manejo dos nossos pacientes com trombose venosa profunda. O uso da terapia inelástica como uma forma de prevenir. Ele faz totalmente sentido, porque se você está eliminando a hipertensão venosa com terapia inelástica, você acaba diminuindo os sinais e sintomas que compõem a síndrome pós-trombótica. E a outra questão é o tratamento do paciente que já chega para você com síndrome pós-trombótica. A terapia inelástica é extremamente efetiva, por experiência minha, e na verdade vai ser uma sequência de trials que a gente vai ter que acabar fazendo, mas por experiência própria, aqui, como o Ramaciotti falou, é minha opinião, e eu prefiro ficar com a minha mesmo, porque é uma experiência que eu tenho, não está publicada, a gente está fazendo uma análise retrospectiva de dados agora, mas o resultado da síndrome pós-trombótica, do tratamento do paciente com síndrome pós-trombótica já instalada, é fantástico. Nós temos resultados de diminuição de síndrome pós-trombótica severa para síndrome pós-trombótica leve, ou até mesmo paciente com um score de Villalta abaixo de 5. Aqui é um exemplo que a natureza nos mostra da efetividade de um sistema inelástico. É só você olhar a girafa, você observa que essa distância do coração da girafa até o tornozelo ela é muito alta, ela é muito grande. Nós temos aí 200 centímetros, se a gente multiplicar, transformar 200 centímetros de água em milímetros de mercúrio, a gente vai ter uma pressão no tornozelo da girafa em torno de 150 milímetros de mercúrio, e a girafa não tem edema. E a explicação para a girafa não ter edema, e isso já foi estudado, é porque a pele da girafa tem uma característica inelástica. então, com uma musculatura pequena que a girafa tem, a efetividade da ejeção e da hemodinâmica da girafa se dá por uma pele que não é distensível. Por esse motivo, aqui a gente tem, então, uma aplicação na natureza de um sistema inelástico de um animal que não faz edema em uma distância do coração
ao tornozelo muito grande. Agora, a gente falou até agora da insuficiência venosa crônica, entendemos a hemodinâmica, mas podemos usar no linfedema, devemos, e nós temos os diversos trials e consensos em relação ao tratamento de linfedema, que a gente deve utilizar pressões altas para tratamento de linfedema. Agora, pressões altas, volto aqui à discussão, pressões altas podem ser usadas com terapia elástica? Até pode, mas vai ser contraproducente, o paciente não vai tolerar as pressões muito altas, e a gente geralmente recomenda 50 a 60 milímetros de pressão para tratamento e manutenção de linfedema em membros inferiores. Com isso, você vai conseguir de uma forma muito mais confortável com um sistema inelástico. Aí nós temos um grande problema com o sistema inelástico, precisa de treinamento para aplicação de bandagens. Não é apenas comprar uma bandagem e mandar o paciente aplicar, não funciona dessa forma, podemos ter complicações catastróficas com o uso inadequado de terapia inelástica. Então precisa de treinamento, é uma ferramenta, é fundamental. Se vocês me perguntarem, mas eu preciso aprender, claro que você precisa, mas eu tenho um fisioterapeuta que faz, mas o teu fisioterapeuta trata teu paciente com úlcera? Tratamento de úlcera venosa requer terapia inelástica, então se precisa ter esse tratamento. E nós temos no mercado, não é de agora, mas agora teve um boom na última década, no tratamento com os dispositivos com velcro. No Brasil, nos últimos 4 anos, recentemente, esse ano agora, a gente tem muito mais modelos no mercado. A terapia com dispositivo com velcro veio para ajudar aquelas pessoas que não têm treinamento com bandagens, e principalmente porque o paciente pode se auto-aplicar um tipo de terapia inelástica sem treinamento. Então, o dispositivo com velcro já foi comprovado cientificamente que ele é eficaz. A gente vai estar tendo agora um trial com o RED-RAP analisando o trabalho muscular e o dispositivo com velcro para análise de pressões de interface, e isso se mostra extremamente eficaz no tratamento de úlceras, tratamento de edema, no tratamento de trombose, na profilaxia de síndrome pós-trombótica. Então aqui é uma reviravolta que a gente está tendo, principalmente aqueles colegas que já estão entendendo os benefícios da terapia inelástica. E a outra forma de terapia inelástica muito utilizada é a compressão pneumática intermitente. A compressão pneumática intermitente, o que nada mais é do que um sistema inelástico simulando uma caminhada. Paciente deitado simulando uma caminhada com um sistema inelástico. Extremamente eficaz como adjuvante nos tratamentos dos nossos pacientes, tanto linfáticos quanto venosos, e principalmente naqueles pacientes com muita dificuldade, ou artrodeses de tornozelo, ou anquiloses importantes, em que o paciente praticamente não tem função de bomba. Esses pacientes vão se beneficiar muito com a compressão pneumática intermitente. Então, lembrando, sempre que a gente quiser fazer um trabalho hemodinâmico no nosso paciente, você quer neutralizar as hipertensões venosas ambulatoriais, terapia inelástica superior à terapia elástica. Era isso que eu tinha para falar, Gutenberg, fiquei no meu tempo de 15 minutos, para que a gente possa ter um tempo maior de discussão. Muito bom. Bom, obrigado, da Mata, foi muito bom, realmente uma revisão bem rápida. Você disse que não ia falar de elástico, mas falou também, né, porque houve uma fusão da sua palestra, foi muito boa, mas eu queria fazer uma pergunta prática, porque assim, o velcro que está vindo agora, como você mesmo falou, é uma ferramenta nova que está vindo, apesar de não ser tão nova internacionalmente. Eu acho que veio com esse último ano aqui no Brasil, com várias fabricantes entrando no Brasil com esse velcro, mas a gente tem notado, eu tenho usado bastante nos meus pacientes privados, porque não é algo tão barato, mas ele tem um resultado fantástico. Eu queria que você desse uma conotação do uso, da utilização desse velcro com o paciente. Como é que você passa para o paciente, como ele deve fazer, como ele deve aplicar. Porque a primeira aplicação, sem dúvida, é com o médico, é com a nossa enfermeira, para ela ensinar. Mas como é que você diz ao paciente? Qual é o seu modo de explicar ao paciente como usar o velcro? Essa é excelente, Gutenberg, porque o que a gente tem visto, essa pergunta, antes de responder, eu só vou fazer um detalhe, uma observação importantíssima. O que a gente tem visto com os colegas que estão se familiarizando com os dispositivos com velcro, que parece que chegou um método milagroso para o tratamento dos pacientes venosos e linfáticos. Ele é extremamente eficaz, mas você tem que ter essa educação do paciente. Ele já se mostrou eficaz, que você aprende de uma forma fácil a aplicar, tem trabalhos na literatura já mostrando que o paciente se auto-aplica com eficácia, com pouco treinamento. Agora, como eu faço?
Eu já tive experiências extremamente negativas, e você mostrar uma vez, o paciente depois voltar na outra semana com o dispositivo com velcro todo frouxo. Ele simplesmente entendeu parcialmente quando você mostra, e depois ele não consegue aplicar adequadamente em casa, e o teu tratamento não vai ser eficaz. Eu peço sempre que o paciente aplique várias vezes no primeiro momento. Eu tenho picopress no meu consultório, então eu consigo mostrar as pressões para ele entender bem certinho, mas não necessariamente você precisa disso. E o paciente tem que voltar. Tá? O paciente tem que voltar para ele mostrar que ele está aplicando corretamente. Se você não sentir segurança, volta novamente. Eu geralmente peço uma semana para o paciente voltar, 4, 5 dias, porque eu preciso entender que esse paciente realmente está aplicando adequadamente, porque senão teu tratamento vai ser falho. Senão o tratamento vai ser falho. Outra pergunta, quando usar a terapia só na perna, na panturrilha, ou associado panturrilha e pé, os velcros? Olha, os velcros, só panturrilha quando você tem insuficiência venosa já é suficiente. A gente tem um percentual muito baixo de edema de pé, algo em torno de 2, 3%. Geralmente, quando você tem um edema de pé, porque o primeiro velcro lá embaixo foi apertado demais. Tá? Então, se tem uma insuficiência venosa crônica, não faz muito sentido você ter o velcro no pé, porque o problema é hemodinâmico mesmo. Você tá compensando a hemodinâmica com a ação de panturrilha. Agora, linfedema não. Linfedema é pé e tornozelo e perna e coxa, se for necessário, para tratamento com velcro. Não deixa o pé sem nada. A prefeitura, Marcela? Eduardo, a gente sabe Oi. que esses pacientes que têm essas síndrome pós-trombótica, paciente com úlcera venosa já crônica de muitos anos, são pacientes em geral de baixa renda. Pelo menos eu tenho um ambulatório no hospital universitário de muitos pacientes de baixa renda e dificilmente eu tenho esse paciente que consegue comprar esse dispositivo com velcro. Esses pacientes a gente tem feito bota de una, sempre, com troca a cada 7 dias, ou menos, quando aquelas feridas muito secretivas. Quando você compara a eficácia do dispositivo com velcro com a bota de una, você percebe um resultado muito superior, ou esse tratamento, a utilização da bota de una para você já representaria um bom ganho para esse paciente que não tem condição de investir nesse dispositivo com velcro? Marcela, a bota de una é o padrão ouro, Marcela, não tenho dúvida. Se bem aplicado, com pressão de interface adequada, porque aí tem aquela questão, né? Tem gente que não sabe aplicar a bota de una, aí vai aplicar com pressões abaixo do necessário, porque o que acontece para você fechar uma úlcera são pressões de interface alta, que a gente observou ali que precisamos de pressão de interface acima de 60. Tá? Principalmente com o paciente em pé. Se você aplicar uma bota de una de uma forma frouxa, que eu já vi muita gente aplicar, em torno de 20 milímetros de mercúrio, você não vai ter eficácia. Ele coloca uma meia, vai ser a mesma coisa. O dispositivo com velcro, ele tem resultados equivalentes desde que é aplicado com pressão, porque a questão não é o que você vai colocar na perna, e sim a pressão que você exerce. Uma terapia inelástica com pressões altas, você já cicatriza. Não há necessidade do velcro para o teu paciente que você está dispondo aqui. A bota de una é perfeita. Só que, se você pôr no papel, nós temos um trabalho publicado no passado pelo Giovanni Mossi, em que ele observou um resultado mais barato quando você utiliza o velcro que você utiliza um só. Né? Claro que a bota de una caseira que a gente faz é muito mais barata. Aí não entra nesse quesito, porque ele usou dispositivos que custam para nós aqui em torno de R$200 o dispositivo. Claro que para usar uma vez por semana não faz sentido, se torna muito caro quando comparado com o velcro. Mas a nossa bota de una é perfeito. Eu acho que você não tem que migrar para o teu paciente de SUS para o dispositivo com velcro. Tá? Eu faria o dispositivo com velcro para esse paciente na manutenção de resultado, muitas vezes associado a meias elásticas intercaladas. E aí vale a pena. Perfeito. Ok. Chegamos na hora, 11 horas. Colocamos em ordem o congresso aí, ó, Gutenberg. Perfeito. Agradecer a Venosan por esse simpósio. Mais uma vez, Eduardo, brilhante, didático e preciso nas argumentações. Muito obrigado e até a próxima, Eduardo. Obrigada, Eduardo. Obrigado. Abraço para vocês. Tchau, tchau.